Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. A gente vai fazer um exercício sobre reta tangente à curva. O enunciado fala assim, ó, seja que é essa curva aqui, parametrizada, que descreve o movimento de uma partícula onde o nosso parâmetro t está variando de 0 até π sobre 2. Na letra A, ele pede para a gente encontrar a equação paramétrica da reta tangente a essa curva no ponto t igual a π sobre 2. E na letra B, ele fala assim, imagina que a nossa curva, nossa partícula, no instante t igual a π sobre 2, sai pela tangente em movimento retilíneo uniforme. Qual a posição da nossa partícula quando t for igual a π? Beleza? Então vamos fazer essa questão aí. Na letra A, a gente quer calcular a equação paramétrica da reta tangente à curva no t igual a π sobre 2. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar qual é o ponto de tangência. Que para isso a gente vai substituir o t igual a π sobre 2 na parametrização da curva. Então fazendo isso, a gente vai chegar em, substituindo aqui, π sobre 2, π sobre 2 e π sobre 2. A gente vai ficar com cosseno de 2 vezes π sobre 2 vai dar π. Então, cosseno de π é menos 1, seno de π vai dar 0, e aqui a gente vai cortar esse 2 com esse 2, vai ficar π sobre π, que dá 1, beleza? Então, o nosso ponto de tangência é esse ponto aqui. Agora, a gente precisa calcular o vetor diretor da reta tangente, que no caso é o vetor tangente à curva no ponto de tangência. Então, nossa curva está aqui, para achar o vetor tangente é só a gente derivar esse negócio. Derivando, a gente vai ficar com, aqui vai ficar, usando a regra da cadeia, vai ficar 2, derivada do cosseno é menos o seno, então menos seno de 2t. Aqui, também usando a regra da cadeia, vai ficar 2, derivada do seno é o cosseno, então 2 cosseno de 2t. E, derivando essa última componente aqui, vai ficar 2 sobre π. Show? Agora a gente precisa substituir no ponto t0, que era o ponto t0 igual a π sobre 2. Substituindo, a gente chega nisso. E aí, resolvendo isso, a gente vai ficar com seno de π é 0, então esse primeiro componente dá 0. Cosseno de π é 1. É menos 1, desculpa. Então vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2. E aqui, 2 sobre π mesmo. Beleza? Então a gente já tem o nosso ponto de tangência e a gente já tem o vetor diretor da reta tangente. É só substituir tudo na equação da reta tangente, então, que é essa daqui. Substituindo, o ponto de tangência a gente achou no passo 1, que era o ponto menos 1, 0 e 1. E o vetor diretor da reta tangente a gente achou no passo 2, que era o vetor 0, menos 2 e 2 sobre π. Vezes aqui o nosso parâmetro lambda, beleza? Com o nosso lambda pertencente aos reais, porque a gente está falando aqui de uma reta. Agora, só para esclarecer um negócio, por que eu usei parâmetro lambda e não parâmetro t, se a gente sempre usa parâmetro t? Porque, na verdade, o t já era o parâmetro da curva. Aí eu não quis ficar repetindo o parâmetro para a gente não se confundir, aí eu coloquei outro parâmetro, beleza? Podia ser qualquer letra que eu quisesse, não faz diferença nenhuma. Show? Só botei para a gente não confundir. Beleza, agora vamos para a letra B. Na letra B, a gente quer... Lembra que ele falou lá, a questão falou que a nossa curva saiu a nossa partícula começou a seguir pela reta tangente, no instante t igual a π sobre 2. A gente quer achar a posição da partícula em t igual a π. Então, a gente precisa relacionar os parâmetros. O parâmetro t, que é o parâmetro da curva, e o parâmetro lambda, que é o parâmetro da nossa reta tangente. Show? Porque no instante t igual a π sobre 2, a nossa partícula ela parou de seguir pela curva e começou a seguir pela reta tangente. Show? Então, no ponto de tangência, a gente tem que o nosso t vale π sobre 2. E o nosso parâmetro, nosso t, que é o parâmetro da curva, vale π sobre 2. E o nosso lambda, que é o parâmetro da reta tangente, vale 0. Por quê? Imagina que a gente tem um cronômetro. Daí, a nossa curva, ela tá lá, a partícula está andando sobre a curva e o cronômetro está contando a partir do momento que ela começa a andar na curva. Então, ele começou lá em t igual a 0, contando. Aí, quando chegou em t igual a π sobre 2, a nossa partícula, ela saiu da curva e começou a andar na reta tangente. Então, o parâmetro da reta tangente começou a contar só no momento em que a partícula
passou a andar sobre a reta. Então, quando a gente estava, que foi no instante t igual a π sobre 2 na curva, mas na reta, o cronômetro disparou nesse momento. Então, o parâmetro da reta vale 0. Show? Isso significa, então, que o nosso parâmetro lambda, que é o parâmetro da reta tangente, ele está atrasado de π sobre 2 em relação ao parâmetro da curva. Show? Então, essa aqui é a fórmula que relaciona os dois parâmetros, o t e o lambda. Assim, no ponto t igual a π, que é o ponto em que a gente quer descobrir qual é a posição da partícula, o nosso lambda vai valer quanto? Vai valer π menos π sobre 2, que é igual a π sobre 2. Então, quando o nosso t vale π, na curva, né, o nosso lambda, na reta, vale π sobre 2. Aí, para a gente descobrir a posição da nossa partícula nesse instante lambda igual a π sobre 2, é só a gente substituir na equação da reta tangente que a gente acabou de achar. A gente pega lambda igual a π sobre 2 e substitui aqui. Show? Fazendo isso aqui, a gente tem isso e tal. Aí, fazendo essa multiplicação, vai ficar 0 vezes 0, isso dá 0. Menos 2 vezes π sobre 2 vai dar menos π. 2 sobre π vezes π sobre 2 vai dar 1. Show? Então, somando esse negócio, a posição da nossa partícula no instante t igual a π, que na reta representa π sobre 2, é menos 1 com 0 vai dar menos 1, 0 com menos π dá menos π, 1 com 1 dá 2. Show? É essa posição aqui da nossa partícula no instante t igual a π, e na reta representa t igual a π sobre lambda igual a π sobre 2. Show? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!